Muitas mulheres, elas amam a Deus, elas querem estar próximas de Deus, mas elas são inconstantes na oração. E isso gera culpa, frustração e um afastamento grande no relacionamento com o Senhor. E hoje eu estou aqui exatamente para te ajudar sobre isso. Meu nome é Michelle, seja muito bem-vinda. Caso você ainda não me conheça, eu estou aqui nesse canal exatamente para te ajudar a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Eu tenho vivido experiências maravilhosas no meu relacionamento com o Senhor e eu quero compartilhar algumas experiências e também, claro, dividir com você alguns princípios bíblicos que vão te ajudar a fortalecer seu relacionamento com o Senhor. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que a falta de vontade não significa que você não tem fé em Deus. Só que quando você ama o Senhor de verdade, você quer estar perto dele. E uma das formas de você se aproximar do Senhor é através da oração, obviamente. Lá em Mateus 26:41, Jesus estava vivendo uma situação muito difícil. Era uma noite espiritual muito difícil. Jesus tinha levado os discípulos depois da ceia para orar no Getsemane. Ele estava muito aflito, marcado ali pelo que estava prestes a acontecer. Ele já sabia do processo e era horas antes, inclusive, de Judas levar uma multidão de gente para prender Jesus. Então ele levou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Só que eles estavam muito cansados e eles também não estavam percebendo o que estava acontecendo naquela situação com relação ao espiritual. Estava tendo uma batalha espiritual muito grande. Jesus estava prestes a ser preso, para ser morto, crucificado. Então, nesse momento de oração, os discípulos dormem e Jesus vai orar aflito e depois ele percebe que os discípulos estavam dormindo. Então ele vai os acordar. E nesse momento ele fala: por que vocês não oram, vigiam comigo? Porque eles estavam dormindo. Então eles mostram ali essa fragilidade humana. Estavam cansados. Assim como Jesus também estava muito cansado. Só que o desejo de Jesus, o anseio, a alma dele estava pedindo por Deus. E ele não se conformou. Foi buscar ao Senhor. Era guerra, entendeu? E ele precisava orar. O Senhor Jesus, ele fala para os discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele nos mostra esse princípio. Que vai ter momentos na nossa vida que a guerra espiritual vai ser tão grande que se a gente não estiver fortemente conectados com o Senhor, podemos dormir. Nós podemos, às vezes, não perceber a gravidade das situações. Pare de só se sentir culpada e frustrada por não orar e comece a se posicionar da forma certa. Precisa aprender sobre a oração e a importância dela. A oração, ela é indispensável para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus. E a gente sabe que na oração existem vertentes. O Senhor nos ensina. A oração não é só você ir lá e pedir para o Senhor. É uma conversa, é relacionamento, é comunhão, é uma construção do seu relacionamento com Deus. Deus deseja ouvir você falar. E ele também quer falar com você. Quando você está conhecendo alguém, você precisa se expressar para essa pessoa. Porque senão não vai ter confiança no relacionamento de vocês. Sem oração, o seu relacionamento com o Senhor vai esfriar. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Sejam constantes na oração. Então é necessário orar. A falta de oração, ela revela na nossa vida cansaço espiritual, desconexão relacional, como eu já disse. Quando nós amamos muito o Senhor, nós queremos ficar perto dele. Então nós queremos conversar, nós queremos saber das coisas do Senhor. A oração também é vista como uma obrigação. Então você não quer orar porque você se sente obrigado, sabe? Não é aquela necessidade que você tem. Não é o desejo, não é o anseio. Mas é por obrigação, porque alguém te pressionou, porque alguém ficou dizendo: tem que orar, sabe? E você não se sente atraído para ter comunhão com o Pai. Isso também revela um grande desfalque. Que você está longe, desconectado, longe do Senhor. Outra coisa também é a questão da comparação com as outras pessoas. Porque fulano ora muito, fulano ora 1 hora. Tem pessoas que ficam se comparando muito com os outros. E cada pessoa tem sua vida de intimidade, de se relacionar com o Senhor. Você não pode viver se comparando com a vida espiritual do outro. Você tem que se conectar com o Senhor, se relacionar com Ele. Quando a oração ela vira um peso para você, significa que algo precisa ser ajustado. Que você precisa descansar. Que você precisa voltar a se conectar com o Senhor espiritualmente. Que é uma necessidade que você tem. Que não é porque alguém mandou, porque fulano ora, porque o pastor manda, mas porque você precisa. Você reconhece no seu interior que você precisa orar. A Bíblia fala lá em Isaías 29:13: este povo se aproxima de mim com a boca, mas seu coração está longe. Você não se conecta com Deus. Você está distante de Deus. Você pode falar muito do Senhor, ter muitas informações sobre Deus, mas você nunca para conversar com Ele. Você nunca se conecta de fato com Deus. Essa falta de oração revela isso, desconexão
conexão com o Pai. Um fato é que você não pode esperar ter uma vontade de orar para orar. Comece orando para ter vontade de orar. Comece pedindo a Deus forças. Comece aqui, Espírito Santo me ajuda. E existem várias formas de você começar essa vida de oração. A vontade de orar, ela vem durante essa prática que você tem, essa constância, entendeu? Por necessidade, por amor, porque você ama tanto a Deus que você quer muito ficar com Ele, você quer conversar com Ele, você quer contar as coisas pro Senhor. Quanto mais você ora, mais desejos de ficar com Deus também você vai ter, gente. Isso até me confronta, entendeu? Eu espero que esteja confrontando você também. A Bíblia fala lá em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se você anda em direção ao Senhor, com certeza Ele vai em direção a você. Na verdade, antes mesmo de você sentir vontade, o Senhor já te atrai para esse lugar. Ore mesmo quando você não tiver vontade. Não é para você fazer uma performance, mas é para você começar a instigar o seu espírito sobre essa necessidade. Comece orando de forma sincera, de forma curta. Não precisa ser 1 hora, pode ser 10 minutos, pode ser 5 minutos. Fale com Deus, com uma conversa. Conte para Ele as coisas que aconteceram no dia a dia. Não apenas para pedir coisas, mas converse com Ele. Conte para Deus o que está acontecendo na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu dia a dia. Comece a contar essas histórias para Deus. Escreva cartas para o Senhor. Depois até mesmo você vai ver como aquilo era um testemunho, como isso gera um testemunho. Que você começa a escrever aquilo para o Senhor, de repente você vai ver que muitas coisas mudaram, seu pensamento mudou, como você era imatura, ou que talvez aquilo que você queria aconteceu, e isso gera testemunho para você. E você também pode usar a palavra como base para sua oração. Chegar para conversar com Deus, ou então ficar pedindo várias coisas que não fazem sentido, mostram que você está desalinhada com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos revela sobre Deus, sobre o caráter dele, como nós podemos nos relacionar e falar com o Senhor. Não espere também um momento perfeito para orar, mas ore no dia a dia. Sim, você precisa ser intencional, separar momentos para orar com Deus. Mas ore no seu dia a dia, lavando a louça, no seu trabalho, quando for no banheiro, tire 5 minutos, passe ali em oração. Sabe? De repente, você olha, 5 minutos parece 1 hora. Daqui a pouco, 5 minutos passa tão rápido que você tá orando 1 hora e você pensa que é 5 minutos. Que legal, né? Deus, ele se agrada da sua sinceridade. Ele não quer performance nenhuma. Ele não quer que você finja ser quem você não é, perdão. Ele quer que você demonstre quem você é de verdade. Porque lá, a presença de Deus não tem capa que cubra você. Porque Ele te vê, porque Ele te formou, porque Ele te fez, entendeu? Você pode fingir ser quem não é pra várias pessoas, pra qualquer pessoa. Mas pra Deus nunca vai conseguir. Porque Ele fez você, Ele modelou você, Ele te conhece. O Senhor está perto dos que os invocam com sinceridade. Salmo 145:18. Tem uma passagem que fala que Deus está no seu alto e sublime trono, mas Ele habita no meio dos quebrantados, dos que têm um coração contrito, ou seja, dos que têm um coração reduzido a pó, aqueles que se humilham diante do Senhor. A Bíblia fala, né, que bem-aventurados são esses, que bem-aventurados são os pobres de espíritos. Os pobres de espírito são as pessoas vulneráveis e que sabem, que reconhecem sua fragilidade em Deus, que buscam a Deus porque sabem que precisam de Deus. Orar e ler a Bíblia é super importante e indispensável. Uma coisa não anula a outra. Se você só ora e não lê a Bíblia, não vai ter revelação. Entende? Se você só lê a Bíblia, mas também não ora, você também não vai ter revelação. Deus, ele responde você na oração, mas ele vai falar com você muito frequentemente, na palavra, por meio da palavra mesmo, um contato direto com a palavra. E Deus, ele fala muito com você de diversas maneiras, tá? Diversas formas, inclusive tem um jeito que é bem específico que Deus fala com você, mas que você ainda não se deu conta. Mas a principal delas é por meio da palavra. Sem oração você não vai ter revelação, e sem a palavra também a oração ela se torna vazia, porque você não ora alinhado com a palavra. Você pede coisas banais, supérfluas, fúteis, coisas que nunca vão tocar o coração de Deus, porque são pedidos banais e fúteis. E eu não estou dizendo que Deus, ele despreza aquilo que você quer, não é isso. Só que tem muitas coisas que nós pedimos que estão completamente desalinhadas da vontade de Deus. E ele não vai te dar aquilo que vai te prejudicar. Ele não vai te dar aquilo que vai matar você, entende? A Bíblia diz que a palavra, lá em Salmo 119:105, é lâmpada para os nossos pés. Quer dizer que ela ilumina o lugar onde nós vamos pisar, os nossos caminhos. E pare de se comparar com fulano, com ciclano, com betano. Nenhum tempo de oração define a intimidade. Tem pessoas que oram gritando, mas que elas estão completamente distantes de Deus. Elas não oram porque elas querem conversar com Deus, porque elas são pessoas realmente que têm intimidade com o Senhor. Elas oram por performance. E isso é farisismo. Jesus explicou exatamente isso e repreendeu os fariseus, porque eles gritavam em alto e bom som as orações que eles faziam. Apenas uma performance, porque no interior, no íntimo, eles não conheciam a Deus. E Deus,
Ele não vai medir os minutos que você está orando. Ele vai medir o que está no seu coração. Cada relacionamento com Deus é único. Você se relaciona com Deus individualmente e eu me relaciono com Deus individualmente. E você pode se inspirar em mim de diversas formas, mas você não vai ser eu no meu relacionamento com Deus. Quando você se compara muito com os outros, você acaba matando essa intimidade com o Senhor, essa naturalidade. Você gera um personagem. Você ora porque do jeito que fulano ora, na medida que fulano ora, do jeito que fulano faz, isso é um personagem. Seja você no seu momento de oração. A Bíblia diz lá em Gálatas 6:4, examine cada um a si mesmo. Então examine seu coração, examine você mesmo. Você está sendo realmente sincero com o Senhor? Você está falando essas palavras muito bonitas porque você ouviu seu pastor ou seu líder falando. E Jesus também nos ensina a orar lá em Mateus 6:9, que é a oração do Pai Nosso. E muitas pessoas realmente oram essa oração, ela é muito bonita e repetem muito essa oração, só que Jesus ele ensinou um modelo a partir daquela oração. Dentro dessa oração você vai ver o modelo, tem partes. Adoração, reconhece quem Deus é, reconhece sua filiação em Deus, pede perdão, você ora as vertentes ali de forma que você nem sequer muitas vezes percebe. No final você agradece. Enfim, Jesus, ele te deu um modelo de como falar com teu Pai, com Deus. Ele ensinou você a se relacionar com o Senhor. Leia essa passagem de Mateus 6:9 do Pai Nosso e estude essa oração, que você vai descobrir que dentro dela tem uma fórmula de orar. Você pode se basear por essa oração. Tem oração de súplica, oração de arrependimento, oração de intercessão, quando você intercede por outras pessoas, oração de gratidão, oração de adoração. Tem essas vertentes da oração que você pode começar a orar. Você não só pede, e também tem a conversa, o diálogo natural que você tem com o Senhor. Mas eu quero dizer pra você, não espere você ter uma vontade de orar. Ore, comece nos seus pequenos passos diários, na sua vida, no seu cotidiano, nas coisas que você faz. Não se compare, mas se aproxime de Deus com ousadia, busque a Ele. Se você está em Cristo, está em paz com Deus, esse é o teu lugar, você é filha dele. E a intimidade, ela é construída na prática, na constância diária. Você conhece uma pessoa mais e mais à medida que você se relaciona com ela sempre, diariamente, com um grau de frequência. E a Bíblia fala lá em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o momento de orar. Esse é o momento de buscar a Deus. Eu não posso dizer pra você uma regra que a oração é assim que Não, cara. Constrói você o seu relacionamento com Deus, tá? E outra, tem pessoas que amam orar sentadas, tem pessoas que amam orar deitadas, eu amo orar deitada. Tem momentos que realmente você tem que estar prostrada ali, com a cabeça enfiada no pó. Tem momentos que você tá dançando na presença de Deus e orando, sabe? E não imite ninguém. Se inspirar é diferente. Mas Jesus, você, Deus e o Espírito Santo vão construindo vocês nessa família o relacionamento com Deus. Mas eu espero muito ter ajudado você nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Espero que tenha edificado você. Compartilhe com alguém se esse vídeo te fez lembrar de alguém. E é isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.